Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de sistemas lineares, aula número 8, Sistema Possível Indeterminado, SPI, parte 1. Faremos da mesma forma que nas duas aulas anteriores. Vamos dividir em duas partes. Só que lá a gente resolveu o sistema possível e determinado. Ele tem apenas uma única solução. Agora nós temos sistema possível e indeterminado que tem solução, porém nós não vamos conseguir determiná-los. Professor, tem sistema que tem apenas duas soluções? Não. Apenas três? Não. Ou o sistema tem exatamente uma solução, que é o sistema possível e determinado, ou ele tem infinitas soluções possível e indeterminado. Só que tem aqueles que não têm solução, e a gente vai ver ainda que são sistema impossível. Vamos organizar essa primeira parte pelos métodos da adição, substituição e o da comparação. E no próximo encontro veremos outros métodos. Aliás, vamos organizar todos os métodos aqui que a gente vai obter e relacionar com o sistema que eu vou pegar como exemplo. Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com o método da adição, com o método da substituição e com o método da comparação, na parte 1. Para a parte 2, nós vamos usar o escalonamento, o método de eliminação de Gauss, o método gráfico, a regra de Cramer e utilização da matriz inversa. Lembrando que esses dois eles não se aplicam por conta do determinante no denominador vai ser igual a zero. Só retomando o que a gente viu na aula anterior, nós tínhamos ali matrizes, por exemplo, que quando a gente pegava lá 2, vou chutar aqui 5, 3 e menos 4, o determinante, e na verdade era esse aqui o exemplo que a gente tinha nas aulas anteriores, o determinante para essa matriz ele não será zero. Veja, menos 8, a gente viu isso pela regra de Cramer, na aula anterior, menos 15, dá menos 23. Esse número sendo diferente de zero, a gente vai conseguir uma solução para ele. E aí, quando a gente vai para o sistema possível e indeterminado, eu vou ter alguns probleminhas, porque o determinante vai ser igual a zero. E a gente vai organizar, vou apresentar por que não podemos aplicar esses dois métodos. Aí a gente fica restrito apenas até aqui o método gráfico. Ok? Muito bem, então vamos começar com o primeiro exemplo, método da adição. Lembrando que o sistema possível indeterminado é aquele que apresenta infinitas soluções. Vamos pensar na seguinte situação. Nós temos aqui o sistema 2x menos 3y igual a 6, 4x menos 6y igual a 12. Então, pelo método da adição, é tentar somar essas duas equações para zerar. Vamos pensar no y agora. Se eu multiplico, por exemplo, por menos 2, eu vou ter aqui mais 6. E aqui menos 6, quando eu somar, vai zerar. Então, veja, eu vou multiplicar esse por menos 2, a primeira equação. A segunda equação eu vou copiar, ou seja, copiar é o mesmo que multiplicar por 1. Muito bem. Então, teremos aqui menos 2 vezes 2 dá menos 4x, menos 2 vezes menos 3y mais 6 vezes y, menos 2 vezes 6, menos 12. Como eu vou copiar a segunda, multiplicar por 1, 4x menos 6y igual a 12. Quando a gente organizou essa estratégia para cancelar o y, automaticamente o x também será cancelado. A ideia vai ser a seguinte, eu até posso colocar aqui 0, cancelar esses dois colocando 0, cancelando esses dois mais 0, colocando aqui 0 é igual a menos 12 mais 12, 0. Só que isso aqui não vai ser útil para a gente analisar a solução. Então, o que eu gostaria de fazer aqui? Ao invés de colocar 0, eu vou colocar 0x ou 0y. É bem melhor, porque aí a gente tem uma condição mais favorável para organizar a nossa solução. Então, vamos pensar somente no corte, né, de 6y com menos 6y, 0y, sem problema algum. Só que aqui menos 4x mais 4x
x eu vou colocar 0x, que é exatamente o zero. Mas por que eu vou colocar o x? Porque aí eu vou ter a seguinte situação. Qual deve ser o valor de x que ao multiplicar por zero resulte em zero? Eu vou ter aqui infinitos valores para x. Por exemplo, o menos 1000. Menos 1000 vezes zero é zero. Então, obtém aqui o resultado zero, ou seja, confirma. Por exemplo, menos 7 quintos. Menos 7 quintos vezes zero dá zero. Posso pegar um número irracional, por exemplo, o raiz de 2. Raiz de 2 vezes zero dá zero. Então, note que aqui eu tenho infinitos valores para x. Professor, e se eu não cancelasse o y, cancelasse o x? Dava na mesma, você ia ter 0y igual a zero. Você também vai ter infinitos valores para y. Se você tem infinitos valores para x nesse exemplo e infinitos valores para y também nesse exemplo, a gente já identificou que o sistema ele é possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Agora, tem como eu expressar essa solução? Agora que vem a parte interessante. Veja só. A gente vai definir uma variável aqui, uma incógnita, ou x ou y. Vamos pensar no y. Então, eu já tenho a solução infinita, só que o que eu vou pensar? Eu vou pensar no y primeiro. Professor, poderia pensar no x? Poderia. A maioria dos livros, eles definem como sendo y igual a alfa, ou z igual a alfa. Alfa é uma letra grega muito utilizada para solução geral dos sistemas que são aí possível e indeterminado. Então eu vou chamar y de alfa. E se eu chamar de k, professor? Sem problema algum. E se eu chamar o x de alfa? Também vai dar certo. Mas vamos organizar aqui um padrão para que, quando a gente chegar lá em sistemas 3x3, 3 equações e 3 incógnitas, vai ser fácil a gente colocar o z igual a alfa, depois a gente acha o y, depois a gente acha o x, tudo em função desse alfa. Então, se eu estou colocando o alfa como sendo o y, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar o seguinte, eu vou fazer até numa outra situação, eu vou fazer aqui embaixo que eu vou precisar desse espaço para a gente colocar essa solução. Então, eu vou pensar aqui, ó, 4x menos 6 vezes, estou chamando o y de alfa. Está aqui. Poderia ser o próprio x aqui igual a alfa. Isso aqui fica a critério seu. Igual a 12. E eu vou isolar o x. 4x é igual a 12 mais 6 alfa. Eu posso até colocar o 6 aqui em evidência. 4x igual a 6 em evidência, 2 mais alfa. Quer dizer que o x vai ser igual a 6 que multiplica 2 mais alfa. O 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. Eu ainda posso simplificar aqui por 3, desculpa, por 2. Se eu simplifico por 2, eu vou ter 3, que multiplica 2 mais alfa. Se eu divido por 2, dá 2. Então, essa é uma forma de representar essa solução. Está aqui a minha solução genérica, e eu vou escrever ela aqui, em função de alfa. O alfa é o y, e o x em função de alfa é 3, que multiplica 2 mais alfa sobre 2. Significa que essa é uma solução geral. E a gente pode obedecer aqui um critério de substituição e encontrar infinitas soluções. Por exemplo, será que o alfa pode ser número negativo? Pode ser qualquer valor real, número zero. Vamos pegar aqui o alfa igual a zero. Se o alfa for igual a zero, basta substituir aqui no lugar do alfa o zero, vai ficar 0 mais 2, 2. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Note que eu encontrei uma solução. Nós podemos encontrar infinitas soluções a partir do alfa, mas poderia ser esse também, sem problema algum. Vamos pegar um alfa negativo, por exemplo, menos 2. Se o alfa é menos 2,
menos 2 mais 2 é 0, vezes 3 é 0, sobre 2, 0. Posso pegar um alfa igual a π. Nós vamos pegar agora um valor positivo para ele, 7. O que eu gostaria de mostrar é que eu consigo infinitas soluções, mas essa aqui é uma solução geral. Se o alfa for 7, 7 mais 2, 9, 9 vezes 3, 27, 3 vezes 9, 27 sobre 2. Conclusão, existem aqui infinitas soluções. Basta eu substituir para o alfa qualquer valor real, eu vou encontrar aqui o de x. Então, nesse caso, se você depara com uma prova onde ele pede a solução geral, você tem aqui essa solução. Eu costumo solicitar em provas essa solução geral. Então, você tem que dominar realmente essa estratégia, mas você pode usar o escalonamento, você pode usar a substituição, a comparação, que a gente vai ver na sequência. E aí a gente vai frisar mais uma vez essa estratégia. Note que qualquer valor que você pegar para alfa, você pode confirmar. Essa solução confirma lá, essa também confirma. Vamos pegar, por exemplo, esta aqui, a primeira. 3 para x e 0 para y. Aqui é 0, some. 2 vezes 3, 6, ok. Agora, 4 vezes 3, 12. Aqui vai ser 0, 12 menos 0, 12. Então, se você pegar essa, dá certo. Se você pegar essa, também é confirmada. Então, de fato, o sistema é possível indeterminado, porque ele tem solução e ele tem infinitas soluções, diferentemente do sistema possível e determinado. Ok? Então, esse é o método da adição. Vamos resolver agora pelo método da substituição. Qual vai ser a ideia? Pegar aqui uma incógnita que tem o número 1. Eu fiz questão de não colocar para não ficar tão simples, para mostrar que o da adição, no fato dele ser genérico, né, uma situação geral, é melhor do que o da substituição. Óbvio, vai ter sistemas que a substituição é mais simples, porque aqui vai aparecer o número 1 em algum desses coeficientes. Como não apareceu, nós vamos pensar em isolar o x aqui. 2 vezes x é igual a 6 mais 3y. Significa, portanto, que o x, como está multiplicando por 2, o 2 vem para lá dividindo. Fica 6 mais 3y sobre 2. Professor, posso colocar o 3 em evidência? Posso, mas não tem necessidade. Aqui já temos o x isolado. E aí, como a gente isolou na de cima, a ideia é substituir na de baixo. Vai ficar 4 vezes, vou colocar aqui o valor de x em função do y, menos 6y igual a 12. Então, vou ter aqui, vou melhorar essa reta aqui. 6 mais 3y sobre 2. E aí eu consigo simplificar esse 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. E já aplicando a distributiva, ficaremos com 12, que é 2 e 6, 12, mais 6y, menos 6y, igual a 12. Posso colocar aqui 0? Posso. Posso cortar? Posso. Mas já me informei que vale a pena a gente colocar 0 vezes y. E 12 é o segundo membro, ou subtraio 12 dos dois membros da equação, na equação como um todo, 12 menos 12, 0. E caímos na mesma situação. Quais são os valores de y que ao multiplicar por 0 resultam em 0? Infinitos valores para y. Então eu tenho infinitos valores. E a gente vai praticamente repetir o que a gente fez na situação anterior. A solução geral, vamos colocar SG, eu posso mudar aqui só para garantir que vai ser opcional. Eu vou chamar esse x de K. Numa prova discursiva, você pode fazer a atribuição de qualquer uma dessas variáveis. Vou chamar o x agora de K. Mas lembrando, a maioria dos livros tem alfa, para você comparar. Agora eu vou pegar qualquer uma dessas duas,
com o x igual a k, eu vou encontrar o y. Vamos pegar essa de cima. Então, por exemplo, 2 vezes o x, e eu chamei ele de k, menos 3y igual a 6. E aí eu vou ter que menos 3y, vou isolar o y, é 6, menos 2 vezes k. Eu vou multiplicar por menos 1, para que esse termo menos 3 fique positivo. Então ele vai ficar 3y igual a menos 6 mais 2k. Vamos colocar o 2k primeiro na frente, mais 2k menos 6. Muito bem. E aí a gente finaliza com y igual. O 3 vai ser o denominador. 2k menos 6 sobre 3. Então, esse é o valor de y em função de k. Vamos colocar ele aqui. Mas, professor, eu fiz de outra forma, chamei aqui o y de alfa, encontrei outro, sem problema. Mas existem, então, infinitas soluções genéricas. Essa é uma delas. 2k menos 6, tudo dividido por 3. Vou melhorar ali a letra k. 2 vezes k menos 6. A nossa solução. Outras soluções aqui, substituindo valores que a gente achar conveniente. Por exemplo, uma solução que é fácil de organizar a conta é chamar esse k de zero, ou seja, o x igual a zero. E aí, se o k for zero, some aqui, menos 6 sobre 3, menos 2. Existem outras soluções. Por exemplo, posso chamar o k de 3. Se o k for 3, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0, dividido por 3, 0. Então, existe infinitas soluções, que a gente pode representar com números naturais, com números racionais, irracionais, mas existe uma solução genérica, que também pode ser expressa, na verdade, de várias formas, em função de um alfa, em função, por exemplo, do próprio y. Eu já vi alguns livros, alguns autores, colocar aqui no lugar do y o próprio y, e aí no lugar do x vai ficar em função do y. Também posso fazer isso. O que importa é que você tem aqui infinitas soluções, sistema possível indeterminado. Professor, mas a sua solução antes, ela estava em função de alfa e diferente aqui o formato, sem problema algum. Essa solução você tem que ordenar ela. O que importa é que se eu pegar essa solução e substituir aqui no sistema, nas duas equações vai dar certo. Se eu substituir essa, também vai dar certo. Vamos tentar essa primeira. 0 para x, some aqui. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Conferido. Essa aqui o 0 some, porque o x é 0. Menos 6 vezes menos 2, mais 12. Veja que também foi confirmado. Então, a gente tem, de fato, essa solução genérica como solução do sistema possível indeterminado, que é esse aqui. Tranquilo? Para finalizar, faremos o método da comparação, que vai basicamente ser uma repetição do que a gente já viu. O método da comparação, a ideia é isolar. Vamos isolar o x aqui e depois o x aqui. Como a gente já fez isso lá, vamos tentar para modificar um pouquinho essa estratégia. Vamos isolar o y aqui na de cima e depois isolaremos o y na de baixo. Menos 3y é 6, passa 2x para lá, menos 2x. Como nós temos o coeficiente sendo menos 3, eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1. Ficando, portanto, com 3y, aqui fica menos 6 e aqui fica mais 2x. Vamos trocar para ficar organizado. Ó. 2x menos 6. Como eu quero o y, será 2x menos 6 sobre 3. A ideia é que o resultado seja bem análogo do que a gente fez nos dois métodos anteriores.
Agora nós vamos isolar aqui o y. Não posso isolar o x, eu tenho que sempre isolar a mesma incógnita. Então, menos 6y é 12. Passo 4x para lá, menos 4x. Posso multiplicar aqui por menos 1. Eu vou ter 6y, fica menos 12 mais 4. Vamos trocar para facilitar aqui a organização. 4x fica positivo, 12 negativo. Y igual a menos 12 dividido por 6. Se você quiser colocar o 4 em evidência, pode. 4 que multiplica x menos 3, porque quando você aplica a distributiva, obviamente você retorna no resultado anterior, 4x menos 12, sobre 6. Fiz isso para a gente poder simplificar por 2 dá 3, por 2 dá 2. E aí o resultado é 2, que multiplica x menos 3, sobre 3. Mas não é obrigatório, você não precisava fazer isso, porque agora a gente vai igualar esses dois y, já que eles é a mesma incógnita. Então, a ideia é que a gente, vou colocar reto, a ideia é que a gente olhe de forma coerente. Eles são iguais, então basta igualar os dois. Então, eu vou ter que 2x menos 6 sobre 3. Por isso que a gente poderia até usar essa situação sem simplificar. Poderia usar essa, tanto faz. Vamos usar essa aqui para organizar sem o parênteses, 4x menos 12 sobre 6. Veja, a ideia aqui é multiplicar realmente cruzado, ou passar esse 6 para lá multiplicando. Vou mostrar uma estratégia até mais interessante, multiplicando toda a equação por 6. Porque quando eu multiplico toda a equação por 6, aqui esse 3 simplifica, vai dar 2, fica 2 que multiplica 2x menos 6. E multiplicando toda essa estrutura aqui do segundo membro por 6, o 6 cancela, dá 4x menos 12. E aí a distributiva a gente organiza fazendo 4x menos 12 igual a 4x menos 12. Muitos poderiam cancelar tudo isso aqui colocando 0 igual a 0. Vou fazer diferente. Vou fazer o 4x passando para lá menos 4x. Fica 0x igual. Passo 12 fica positivo para o segundo membro, 0. A gente chega nessa seguinte análise. Quais são os valores de x que multiplicado por 0 resulte em 0? Infinitos valores para x. Se existem infinitos valores para x, existem infinitos valores para y. Significa que o nosso sistema é um sistema possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Quando eu faço o método da comparação, a gente já tem aqui os valores de y já definidos. Veja só, em função de x, a gente já consegue a solução facilmente, tanto na comparação quanto na substituição. Talvez lá eu fiz 2 vezes para mostrar como que é a organização desse alfa. Mas se eu já tenho aqui ele isolado, eu posso pensar na seguinte estratégia. Eu penso no y igual a alfa, vou fazer igual a gente organizou, de forma diferente. Eu posso pensar também em y, pode ser qualquer letra. Pode pensar em y. E aí qual vai ser o valor de x? Não tem como eu achar o valor de x de forma direta, eu tenho que fazer tudo ao contrário. Então note que não foi uma boa escolha. Mas se eu fizer a seguinte escolha, chamando o x de x mesmo, agora a escolha vai ser melhor. Então note que essa escolha facilita para você organizar a sua solução. Será o y em função de x? Está aqui. Pode ser este, pode ser este. Vamos preferir usar esse, porque na verdade esse aqui é exatamente este. Olha lá, ó. Se eu multiplicar 2x menos 6 sobre 3, então vamos usar esse aqui. Esse resultado, menos 6
sobre 3. Tá aí. Essa é a solução, vamos chamar a solução geral do nosso sistema. Então, vou só organizar aqui para substituir alguns valores, talvez que sejam interessantes. Veja só, vamos pegar um valor de solução. Vou pegar 3 soluções aqui diferentes, né? Essa uma, para mostrar que existem infinitas soluções. Solução 3. Eu sempre gosto de... Opa, vamos organizar aqui melhor. Ele vai ter infinitas soluções. Eu sempre gosto de pegar o zero em algum momento para facilitar os cálculos. Porque o zero, ele facilita bem o nosso cálculo. Por exemplo, se o x aqui for 0, 0 vezes 2, 0, menos 6 sobre 3, menos 2. A gente já fez esse exemplo lá. Agora, eu quero que esse y seja 0. Agora, vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá vendo? Se eu coloco essa estrutura igual a 0, eu vou ter que resolver 2x menos 6 sobre 3 igual a 0. Então, nesse caso, não foi uma boa escolha, mas você pode fazer esse zero aqui, só que vai te dar trabalho. Para evitar trabalho, o que a gente vai pensar? Substituir, por exemplo, sempre no x, ó, porque nós começamos com o x sendo a referência. Vamos colocar 1. 2 vezes 1, 2. Fica 2 menos 6, menos 4 terços. Então, menos 4 terços. Professor, e se eu quiser colocar aqui um número muito grande? Pode, mas vai te dar trabalho aqui. Se numa prova pedir, me dê 3 soluções para esse sistema, você vai colocar números menores. Vamos colocar aqui, por exemplo, o número 2. Poderia ser menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 6 vai dar menos 2 terços. Então, note que ele tem infinitas soluções. Usamos o método da comparação. Ok? Com isso, a gente finaliza essa primeira parte, envolvendo aí um sistema possível indeterminado, utilizando métodos da adição, substituição e comparação. Espero, então, ter contribuído. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês num próximo encontro.